Amigos, voltando agora para essa segunda parte, antes eu queria divulgar os 2 novos filhos do Ser, do Instituto Ser, do qual eu sou um dos fundadores, né? Hoje nós temos aqui o Júlio, que é o diretor executivo do Ser, o Tiago Franklin, que cuida de toda a parte de audiovisual, estão aqui, e nós acabamos de lançar o Número Infinito, que eu já falei, né? Esse estudo sobre os poemas de Augusto dos Anjos, quando encarnado e depois de desencarnado no Parnaso, com o CD, com essas músicas maravilhosas do Zé Henrique. É uma obra realmente notável. E esse projeto especial, muito especial, nosso, é uma trilogia. A gente está lançando o primeiro volume dele, que é Morro Alto. Morro Alto é um romance, uma história contada pelo Aloysio Elias, lá de Uberaba. É uma criança em uma fazenda em que vive diversas situações, todas elas contendo uma lição preciosa, e essa lição é extraída do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Mas é um livro escrito assim num estilo Guimarães Rosa, e o Luiz Barcelos compôs músicas, o Luiz colocou letras. Eu particularmente considero que é o nosso Sítio do Pica-Pau Amarelo espírita. Vale a pena conhecer. Nós lançamos o Lítero Musical semana passada no Rio de Janeiro. Foi uma maravilha, graças a Deus, deu tudo certo. É um projeto belíssimo, um livro emocionante para se contar a história para crianças e para adultos. Um livro maravilhoso. Vem com CD também, com as músicas. Vale a pena conhecer. Nós encerramos a primeira parte com uma pergunta e com uma reflexão. A reflexão é daquela em que Jesus caminha numa multidão, todo mundo se espremendo, se esbarrando, e ele pergunta: quem me tocou? E Simão Pedro não entende. Não entende. Porque estar próximo a Jesus não é o mesmo que tocá-lo. Quando um espírito toca o Cristo, ou toca na esfera do Cristo, há uma transferência. Uma transferência de virtudes espirituais. Nós chamamos isso de comunhão espiritual. Uma comunhão espiritual. No processo de comunhão espiritual, você se fortalece porque passa a contar, ou melhor, você passa a... Porque o Cristo colabora com todos e atua em todos, mas nem todas as pessoas estão receptivas para a ação do Cristo. Então, quando a pessoa se coloca em uma postura receptiva à ação de Jesus, ela então se fortalece. E é aqui que está, está muito eco, está muito alto o som. É aqui que está o segredo do processo da cura de Jesus. Vamos explicar um pouquinho melhor. Toda doença
orgânica ou psíquica, ela é efeito, ela não é causa. O corpo funciona como uma espécie de esponja que suga aquilo que vai dentro da alma. Isso é importante. Porque nós costumamos imaginar o nosso corpo físico como algo que está lá fora. Uma coisa externa, em que eu vou e entro dentro dele. Então, é como se o espírito entrasse dentro do corpo. Mas não é assim. O corpo, ele floresce do nosso perispírito. Encarnar é fazer com que células orgânicas se agreguem ao perispírito. Portanto, o corpo é uma expressão do espírito. O corpo é um retrato do nosso espírito. Mas ele não retrata apenas aquilo que a gente gosta. Ele não retrata apenas aquilo que é visível. O corpo retrata a nossa parte oculta. Que Emmanuel vai chamar numa belíssima mensagem de os nossos pontos mortos. Pontos mortos. São aquelas situações ou aquelas posturas emocionais, psicológicas e psíquicas que morreram dentro de nós e que estão aí dentro, causando algum prejuízo. Uma mágoa, um rancor, então, quando Emmanuel se refere a esses pontos mortos, ele está dizendo de situações em que o nosso sentimento e o nosso pensamento se prenderam, se enovelaram em situações, em pessoas ou em coisas, nesta vida e em outras. E essas situações vividas geram em nós posturas diante da vida. Posturas diante da vida. Então não podemos esquecer que a postura de agressividade, ela é uma reação a alguma experiência vivida. A pessoa que se faz vítima sempre é uma postura aprendida, construída. A pessoa que nunca se sente responsável por nada, construiu essa atitude a partir de experiências vividas por ela. E claro, isso traz consequências. Traz consequências que são alimentadas constantemente pelo Espírito. Então ele acredita que as coisas acontecem com ele. Não, nós que acontecemos para as coisas. Você atrai pessoas, circunstâncias, situações
que estão em sintonia com o seu mundo interior. Por outro lado, nos diz também Emmanuel, todo o mal que geramos no outro gravita em torno de nós. Todo o mal que geramos gravita em torno de nós, até que atraia o mal para nós. Em outras palavras, a cada um segundo as suas obras. Cada qual vive no campo da sua sementeira. Cada qual enfrenta situações que construiu ao longo dos milênios. Jesus sabe disso. Ele sabe disso. E o que significa isso? Para quem experimenta. Como aquele cachorro deitado em cima do prego. Significa que nem sempre a pessoa consegue sair por conta própria. Nem sempre. É por isso que nós precisamos, às vezes, acrescentar à nossa compreensão de evolução uma ideia muito importante. Nós evoluímos, sim. Somos nós os responsáveis pela condução do nosso destino, pelas nossas escolhas. Mas se não houvesse a misericórdia divina a nosso favor, talvez a gente não subisse um degrau. Porque a misericórdia que vem nos tira de um círculo vicioso, do qual nós não seríamos capazes de sair se não fosse a misericórdia divina. Então é disso que falam as curas. As curas não falam de dor apenas. As curas não falam apenas de restauração biológica. As curas não falam apenas de tirar alguém de um sofrimento. As curas falam de desorientação e reorientação. Perder o endereço e encontrá-lo novamente. Então, quando Jesus encontra Maria de Magdala, enovelada nas questões da sensualidade e da sexualidade, portanto, um coração feminino desorientado em relação às questões do amor, esse é o quadro. Um coração feminino que perdeu o roteiro do amor e se perdeu nas estradas da sensualidade, da sexualidade. E por via de consequência, o que acontece quando você se desorienta nesse setor? Você atrai entidades que se alimentam dessa energia. E portanto ela estava obsidiada por mais de 7 entidades, vampirizando as suas forças sexuais. Qual é a cura? Retirar os obsessores? Você retira 7, vem 14. Condenar?
Estabelecer regras? Isso resolve? Proibir? Proibir? Você vai proibir um rio de correr? Porque energia sexual é um rio, é uma cachoeira, é uma chuva. Não. Então o que o Cristo faz? Reorienta. E como ele reorienta? Ele diz para ela: o que você sente é amor. Você tem fome de amor. Mas, Maria, mais do que fome de amor, você tem fome de amar. Então, Maria, ame, mas ame muito. Porém, eu vou te colocar num novo roteiro. Porque o prazer de 5 segundos não te satisfaz mais. Você está à procura de um prazer mais intenso e mais duradouro. Ame, Maria, os deserdados do mundo. Recebe eles como se fossem seus filhos. Ama, ama muito. Redirecionou. Reorientou, reposicionou, voltou para a rota. A partir desse momento, a cura é uma questão de tempo, é uma consequência natural. A cura vem naturalmente, e ela aconteceu. Maria de Magdala não só se curou, ela se redimiu, que é um pouco mais. Ela não somente se curou, ela deu um salto na sua evolução espiritual. Jesus tirou alguma coisa dela? Não, só redirecionou. Então, quando você toma um Simão Pedro, um apóstolo mais velho, preconceituoso, ranzinza, personalidade forte, o que Jesus faz? Toma todas essas características dele e redireciona. Aumenta algumas, diminui outras, a intensidade, e dá uma nova direção. E aquele homem que era um pescador rude, se transforma no alicerce da primeira comunidade cristã, e no braço direito do Cristo. Todos os grandes apóstolos, até Paulo, foram tomar conselhos com Simão Pedro. Essa é a cura. Se a cura então é reorientação, onde Jesus entra nessa história? Quando Kardec, na questão 625, faz aquela belíssima pergunta que todos sabem, e os Espíritos respondem: Jesus, ficou gravado para sempre na codificação espírita. O modelo da humanidade é o Cristo.
Portanto, o nosso parâmetro de orientação é Jesus. É a postura dele que nos orienta, a maneira como ele vive. Acontece que o Evangelho foi deturpado durante séculos. A figura de Jesus foi descaracterizada. Nós transformamos Jesus num ícone religioso. Construímos templos de pedra e acreditamos que seguir Jesus é ficar adorando a sua imagem. E perdemos o sentido do modelo, do parâmetro. Jesus é parâmetro, ele é paradigma, ele é tipo. É olhando para ele que nós reorientamos o nosso mundo íntimo a partir de um roteiro. Mas não nos enganemos. Quando Francisco de Assis estava prestes a voltar para o mundo espiritual, ele chama os seus amigos, os frades que compunham com ele a ordem franciscana, e diz para eles assim: preguem o Evangelho, saiam e preguem o Evangelho, e se for necessário, usem palavras. Então era um sentido de pregação pela conduta, pela postura. Se o Cristo é o modelo, se ele reorienta, por que então ele diz: a tua fé te salvou? Porque não é simplesmente pelo fato de você ter adotado Jesus como modelo que você se cura. É preciso fidelidade. Fé vem da raiz fides. É a mesma em grego, a mesma em hebraico, a mesma coisa, fidelidade. Fidelidade ao modelo. É a fidelidade ao modelo que nos tira da situação. E hoje nós vivemos uma situação peculiar no mundo. Nunca houve tanto sofrimento mental e emocional como antes. Nunca. Nunca. A cada 4 segundos, uma pessoa suicida no mundo. A cada 4 segundos. Alguns países, como o Japão, mas também outros, estão ficando impressionados com o suicídio de crianças de 7, 6, 8 anos de idade. Suicídio. Para alguém se entregar ao suicídio, ele está no auge de um sofrimento interior, de uma dor profunda. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como hoje. Basta você
pensar em algo. Olha para os seus familiares, para os seus amigos de trabalho. Pensa aí agora, na sua família, nos seus amigos de trabalho. Eu tenho certeza que você conhece mais de 5 pessoas que tomam antidepressivo. Que tomam remédio para dormir. Que tomam algum tipo de calmante, ansiolítico. Alguém que está com síndrome do pânico. Alguém que está sofrendo de solidão, de angústia. Sofrimento. Essa é a marca da transição planetária. Nunca antes se viu tanto adoecimento da mente. Pessoas das mais diversas classes sociais, de uma hora para outra, entram num quadro de perturbação psíquica, abandonam família, abandonam trabalho, ou não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais se relacionar. E quando nós nos aproximamos desses corações, com respeito e com carinho, como nos diz Emmanuel, qual deve ser a nossa postura diante dos acidentados da alma? Qual deve ser? Prudência e piedade, para não alargar a ferida. Quando nós nos aproximamos desses corações, constatamos 2 fatos. Ou essas pessoas não têm nenhuma base de espiritualidade, ou elas têm uma espiritualidade superficial. Superficial. Espiritualidade superficial são modismos, ações exteriores, quase sempre ritualísticas, que dão a ilusão de que você é uma pessoa espiritualizada. Mas aquela base profunda, que nos dá a convicção de que nós somos espíritos imortais. Dizendo assim, pode não parecer nada, mas essa é a essência. Essa é a essência. E é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, porque o Cristo já previa que a humanidade ia mergulhar nesse abismo. Portanto, ele envia um consolador para mostrar aos espíritos na terra que somos imortais. O que significa isso? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas isso tem consequências. Eu vou dar algumas. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Também não vai morrer. Também não. E sabe qual que é a chance que você tem de estar perto dela pelos próximos milênios? Grande. Grande. Porque nós atraímos tudo aquilo que reprovamos.
Uma frase do Bert Hellinger: nós atraímos tudo aquilo que reprovamos. Você só se liberta daquilo que você ama. Então ela vai ficar lá e você aqui. Outra consequência: já que nós não vamos morrer, o que acontece então? Nós vamos viver situações, experiências. Vamos vivê-las. Eu me permito compartilhar uma situação vivida, depois de alguns sofrimentos, algumas lutas, e na vida pessoal. Eu participava de uma reunião mediúnica e começou a frequentar essa reunião mediúnica uma senhora, uma médium, que eu não conhecia. Não conhecia. Ela, nunca conversei, não sabia, ela não tinha acesso ao que estava acontecendo na minha vida particular. Acabou a reunião mediúnica, ela chegou e falou assim: Haroldo, posso conversar com você um pouco? Eu falei: pois não. Olha, eu estou até meio sem graça de dizer isso, mas os espíritos pediram para te dar um recado. Mas eu não sei se eu falo. Eu falei: olha, se eles pediram para você dar o recado, dá o recado, né? O problema não é seu, né? É meu e deles, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Dá o recado. Mas pediram para te dizer o seguinte: pediram para te dizer que todo sofrimento tem data certa para acabar, para você não se esquecer disso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Então paciência. Paciência. Paciência e resistência. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá orientação, e é por falta desse sentido que as pessoas estão suicidando, que elas estão entrando em quadros profundos de depressão, sem querer ser simplista, não é? É claro que é um processo complicado, mas no fundo está isso, lá na essência está isso. Em alguns casos precisa sim do acompanhamento médico, precisa até de um remédio, precisa, com certeza. Mas no fundo do problema está isso. Encontrar um sentido. Encontrar um sentido num mundo que tira o sentido de nós. Há um tempo atrás eu assisti a um filme brilhante, um filme pessimista, depressivo, brilhante, porque a gente tem que entender a lógica das coisas. Nesse filme, o Brad Pitt era um matador. Ele lá matava as pessoas. Sim, simples. E por quê? Ele era um homem que perdeu o sentido da existência. E ele expressa essa postura diante da vida através de uma historinha que ele conta.
Diz ele assim: e numa manhã, em Chicago, às 7 da manhã, um homem entrou no metrô, sentou-se e morreu. Morreu sentado. O metrô foi, voltou. Foi, voltou. As pessoas entraram, sentaram ao lado dele, levantaram, ninguém percebeu que ele estava morto. Quando o metrô encerrou, parou para trocar, perceberam que tinha um homem morto lá dentro. Porque haviam dado o comando para ele sair do trem, como ele não saía, já teve um problema, né? Estava morto. Essa é a história. Então o personagem do filme conclui: está vendo? Nesse universo imenso, nós não somos nada. A nossa vida é um acontecimento sem sentido. Olha a lógica. Sem sentido. Nesse universo imenso, só na Via Láctea, quase 200 bilhões de sóis. O que é a sua vida? Esse era o raciocínio dele. E o homem que morreu no metrô e ninguém percebeu que ele estava morto. Isso acontece hoje. De tão autocentrada que as pessoas estão, nós vivemos vidas tão egoístas que não percebe. Já está morta do lado, não percebe. Isso é fato. Querem ver que é um fato? Quando o Raul Teixeira teve um problema no avião, ele teve um acidente vascular. Ninguém percebeu, nem a aeromoça. Ele viajou daqui para os Estados Unidos. Só perceberam quando todo mundo desceu do avião e ele não levantava. Mas será que você não percebe que a pessoa que está sentada do seu lado caiu? Tem algum problema, não tem? Tem algum problema. E ele então justificava isso, usava essa história para justificar a sua ideia de que a vida não tem sentido, ela não vale nada. Então ele matava, estava fazendo um bem para a pessoa. Ia morrer mesmo. Sim, o universo é infinito. É infinito. Cada célula do seu corpo, e são trilhões, tem um princípio inteligente. Então, ok, você não é o Brad Pitt do universo, nem a Angelina Jolie. Mas, onde Deus te colocou, você é único e especial. Onde Deus te colocou, você é único e especial. Não existe ninguém, só você. Querem ver? Eu sei que tem 200 bilhões de sóis na Via Láctea. Mas a minha mãe é minha mãe, ponto final. É minha mãe. Eu não quero saber quantas mães tem no universo. A minha é a minha mãe. E ela é muito importante para mim.
para mim, ela é única. Ela é especial. Então Deus é tão grandioso que você é único e especial onde Ele te colocou. Você é vital na sua rede de relacionamentos espirituais. E para muitos corações, você é um tesouro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é importante resgatarmos esse sentido. Porque há pouco tempo eu tive notícia, não longe de mim, de uma mãe que suicidou, deixando 2 criancinhas. Ela era tão única, não é? Tão única, tão especial, ao menos para essas 2 crianças, para o marido, para a mãe, para o pai dela, para as pessoas queridas. Única, especial. Ninguém entra no seu lugar. Essa é a sabedoria de Deus. A não ser que você saia do seu lugar. E quando você sai do seu lugar, você se desorienta. E quando você deixa de ser quem você é, e deixa de viver a vida que você veio para viver, você perde a rota, perde o alvo e adoece e se perde. É nessa hora que o modelo da humanidade te reorienta e a tua fidelidade a Ele te salva. Há vários pontos da vida de Jesus mostrando essa postura de orientação. Ele, o governador espiritual do orbe, poderia ter nascido em qualquer berço, escolheu Maria e José, um carpinteiro simples. Onde? O que tinha para nascer? O que José tinha para oferecer de material? Uma manjedoura. Ele vem na manjedoura. Quando ele atinge a adolescência, o que José tinha para oferecer? O que tinha ali? A carpintaria. Ele vai trabalhar com o pai na carpintaria. Quando ele começa seu ministério, tem o quê? Anjo para ser apóstolo? Não. Anjo Jesus tem na governadoria espiritual do orbe. Lá só tem espírito puro. Na Galileia ele tinha pessoas como nós. E é elas que ele vai reunir e transformar num grupo que mudou a história. Mudou a história. E no final do Evangelho, o que tem? Tem uma cruz, ele toma a cruz. Transforma
a cruz na alegria do domingo de manhã, quando aparece para Maria de Magdala. O Evangelho começa numa belíssima noite, uma estrela na manjedoura, uma festa íntima, e termina numa belíssima manhã da imortalidade da alma. Embora no meio do caminho tinha uma pedra, ou várias. Mas, como diz Guimarães Rosa, quem se propõe fazer a jornada não pode recusar a travessia. É uma travessia. É esse o sentido profundo da cura operada por Jesus. Há pouco tempo eu ouvi uma linda frase do Décio Iandoli. O Décio, da Associação Médico Espírita, hoje está em Campo Grande. O Décio é oncologista de formação, né? E ele me disse uma coisa tão bonita assim. Uma das coisas que eu mais assisti na minha vida foram pacientes com câncer no estômago, que é a especialidade dele, morrerem curados. O paciente foi a óbito, desencarnou. Eu tinha certeza que ele estava curado. Mas, diz ele, já dei muita alta para paciente doente. Daí 2 anos, 3 anos, ele volta com um câncer, outro no mesmo lugar ou em outro lugar. Uns desafios para a gente pensar. É claro, é dever nosso buscar todos os meios lícitos para minorar a dor e alcançar a cura física. É dever. O Chico tomava todos os remedinhos dele, todos, não pulava um remédio. Remédio de coração, remédio de não sei o que, aquela remedada, né? O Chico. São os efeitos especiais, né? Amava todos, não deixou nenhum. Então nós temos que buscar todos os meios lícitos para minorar a dor e para a cura física. Mas, antes de tudo, buscar a reorientação dos nossos espíritos. Identificando em nós onde estão os cegos, onde estão os paralíticos, os leprosos dentro de nós. E somente assim, renovando o nosso modo de pensar. Isso é importante. Quando nós abrimos uma página da literatura espírita séria, a codificação, a obra do Chico, do Divaldo, da Ivone e outras obras seguras, nós estamos efetuando
uma renovação no nosso modo de encarar a vida, uma renovação do nosso pensamento, que vai gerar uma transformação na nossa conduta, na nossa maneira de viver. Nesse momento, opera-se a cura. Opera-se nos moldes de uma passagem que eu adoro. Está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. A cura do cego de Betsaida. Essa cura é incrível, porque Jesus entra numa aldeia, uma cidadezinha pequena, com umas 50, 70 casinhas, tira o cego da aldeia, cura o cego, e depois diz para ele: volta para casa, mas não entra na aldeia. Imagina, Jesus vem aqui, tira você da sua casa em Araraquara, te cura e fala assim: agora você volta para casa, mas não entra em Araraquara. Como é que vai fazer isso? A que aldeia Jesus se referia? A que aldeia? A aldeia mental, espiritual, que hoje está muito agravada. Nós vivemos num mundo absolutamente conectado. É incrível isso. Você pega seu telefone aí e conversa agora em áudio e vídeo com alguém que está no Japão. O mundo ficou desse tamanhozinho, mas as mentes também. Cada vez mais as pessoas se fecham num horizonte estreito. E não conseguem enxergar além. Não conseguir enxergar além significa: são cegas. Cegueira. Cegueira. E é curiosa a cura do cego de Betsaida, porque depois que Jesus faz a cura em 2 tempos, tem uma primeira fase, depois uma segunda fase, ele volta a ver, mas o texto diz assim: ele via ao longe, ou seja, ampliou a visão. Ampliou. Por exemplo, qual é a sua visão de maternidade? Talvez você esteja tendo problemas com seus filhos hoje, porque você está repetindo a visão de maternidade da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó. Qual a sua visão de paternidade? Qual a sua visão de sexualidade? Qual a sua visão de posse material? Qual a sua visão de poder? Será que realmente você está com uma visão ampla dessas questões? Você está se permitindo mergulhar na doutrina espírita para ampliar a sua visão? Ou você está querendo reduzir o espiritismo para que ele caiba dentro da sua aldeia? São reflexões. Isso equivale a dizer: quão cego eu sou? Depois que Jesus cura o cego de Betsaida, ele via ao longe, ver as coisas com amplitude. E eu estou plenamente convencido que uma das maneiras de você ampliar a sua visão é entender: você é imortal.
viver um problema com alguém não é a primeira vez. Nem a última. Ampliar a visão. Mas ele não só via ao longe, depois que Jesus o curou, ele via distintamente as pessoas. Esse é um ponto fundamental. Nós temos uma tendência humana e muito natural, de padronizar as pessoas. E principalmente padronizá-las tomando como modelo eu mesmo. Eu mesmo. Vocês querem ver uma coisa? É difícil para um mineiro como eu entender uma pessoa não gostar de café, não gostar de um queijo. Mas há pessoas que não gostam de café, não gostam de queijo. E eu preciso enxergar as pessoas distintamente, na sua posição evolutiva, com seu conjunto de possibilidades, de forças e de fraquezas. Enxergar, sem perder a minha identidade. Eu vejo o outro, mas sem me perder. Esse era o problema do cego de Betsaida. Depois que Jesus o cura, diz para ele: agora volta para sua casa. Por quê? Porque Jesus não vai nos isentar dos nossos deveres. Ninguém será avalizado pelas esferas superiores para abandonar seu posto de serviço, sua posição. Ou como diz a Meimei, saiba que Deus a ninguém te ligaste de improviso. Então, nós nascemos na família certa. Nós estamos na cidade certa, no grupo certo, com as pessoas certas, no momento certo. Ainda que tudo pareça um erro. Mas ninguém precisa viver numa aldeia. O cego volta para casa, mas não entrou na aldeia. Portanto, ele não era mais nem cego, nem de Betsaida. Esse é o desafio. Você mora em Araraquara, em São Carlos, né, e tantas outras cidades, né? Aqui, em Belo Horizonte, né? Curitiba, São José do Rio Preto, né? Você mora, você não é daí. Você não é. Você é do mundo espiritual. E todo mundo aqui vai voltar para lá. Mas fique tranquilo, eu não sei a hora. Fique tranquilo. Lá, sua casa é lá. Então, estar no lugar, mas ser alguém universal. Quando
essa luz consoladora entra no nosso íntimo, o Cristo assume um outro aspecto. Ele deixa de ser uma imagem, um ídolo religioso, e ele passa a ser um guia numa jornada, às vezes árdua, às vezes dolorosa, às vezes desafiadora, algumas vezes bastante agradável, muito feliz, mas numa jornada em que você se transforma a cada passo que dá. A cada passo que dá. Mas para isso é preciso fidelidade ao guia, ao processo que ocorre em nós. Aí sim, nós veremos a cura. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos ampare e aprofunde em cada um de nós esse processo imenso de cura, que já dura milênios e milênios e milênios. Muito obrigado. Estava bom? Querem mais? Ano que vem tem mais, né? Antes de mais nada, agradecer de coração a presença de todos vocês, porque esse evento foi feito para vocês, aos que vão retornando para suas casas, que possam ir de maneira tranquila e, como eu disse no início do nosso evento, que a gente possa sair daqui melhor que quando aqui chegamos, não é verdade? E depois de uma aula dessa com o nosso querido Haroldo, todos nós saímos daqui muito melhores. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham um bom final de semana, um bom retorno. Que Deus os acompanhe. Até a próxima. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.